Vamos começar. Boa noite a todos, meus amigos. Estamos aqui ao vivo. Vocês já estão aqui, né, comigo. É uma alegria estar com vocês. Olha aqui, tô ao vivo. Só preciso de um retorno do som, meus amigos. Vocês precisam só me dizer como é que tá o som, se tá audível, tá dando para ouvir o som? Preciso só dessa referência aí da questão do som. Oi, Socorro, a Neuma já está por aqui, o Juca. Estou só esperando alguém me retornar aí quanto à questão do som. Ok, o som está bem? Obrigado, Nena. Vamos dar início ao nosso estudo, não é? Da noite de hoje. Hoje nós temos um tema especial. Pronto, obrigado, gente. Obrigado, Carlos. Obrigado, Rosângela, pelo retorno. Vamos fazer esse tema especial essa noite da Revista Espírita de 66, que é essa revista aqui, ó. Gente, que é o Livro dos Espíritos, né? Essa revista aqui. Hoje nós vamos fazer um tema especial da Revista Espírita de 66. Um tema bem importante. Nós vamos fazer a nossa prece inicial. Sei que vocês vão perguntar, né? Vão perguntar pela Ana. Eu vou logo dizendo a vocês que hoje ela está participando, coordenando o grupo de formação. Então, ela não está aqui, porque ela fica com o grupo de formação. Eu é quem fico nas quartas-feiras com vocês, né? Sozinho, porque o grupo de formação já deu início. Vamos fazer uma prece para a gente começar? A gente atrasou um pouquinho por uma questão técnica, a gente estava tentando ajustar aqui o som, mas deu certo. Vamos começar a fazer uma prece, rogando a assistência dos bons espíritos. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, Pai amantíssimo, nós te agradecemos pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em teu nome. Te pedimos, Pai, que nos ilumine e que nos ampare, que os nossos anjos da guarda nos inspirem, para que possamos tirar do texto de hoje as lições necessárias para a transformação da nossa existência. Ampara-nos, Pai, hoje e todo sempre, que assim seja. É isso, meus amigos, deixa eu só aqui compartilhar aqui o nosso estudo, né? Deixa eu compartilhar aqui nas minhas redes sociais, que o pessoal fica pedindo. Pronto, compartilhado já. E aí, nós vamos estudar um texto, como eu falei, esse é um tema especial. Vocês entram lá no IPEAC, no Kardecpédia, vão no roteiro de estudos e dá uma olhada em 1866. Lá no ano de 66, no mês de fevereiro, aconteceu um naufrágio nesse barco com o nome de Boristene. Eu suponho que, se o meu francês estiver certo, que é desse jeito que se pronuncia. Mas se não estiver certo, vocês me perdoem aí a minha pronúncia de inglês não muito boa, onde aconteceu um naufrágio e as pessoas se desesperaram, né? Obviamente, a situação, né, causou uma comoção, as pessoas ficaram desesperadas com a questão desse naufrágio. E os espíritos estudaram o caso e explicaram, e vocês vão perceber como é útil para a nossa realidade atual estudar esse naufrágio, tá bom? Eu vou ler primeiro uma matéria, depois tem as observações de Kardec, depois das observações de Kardec, vem, como sempre, depois das observações de Kardec, vem sempre as orientações dos espíritos. Mas vamos lá. Revista Espírita, 1866, fevereiro, o naufrágio de Boristene. Sem dúvida, a maioria dos nossos leitores leu nos jornais
O comovente relato do naufrágio de Boristene, na costa da Argélia, a 15 de dezembro de 1865. Extraímos a passagem seguinte do relato de um passageiro salvo do desastre, publicado no Siècle de 26 de janeiro. O Siècle era um jornal dos mais importantes na época, não é? A Flor deve estar colocando aí partes dos textos aqui, ó, tá vendo? O texto já está aqui bonitinho para vocês irem acompanhando, mas lembrem-se sempre que nós postamos os nossos textos no WhatsApp, no nosso grupo do WhatsApp, postamos nosso texto, postamos o estudo sempre no Facebook, na página do CEAL, e enviamos também através, tá aqui, ó, a Flor acabou de colocar aí para vocês, tá vendo? Ó? Vocês podem clicar aí nesse link e vocês já vão poder acompanhar. Ou então vai lendo aí no quadradinho, quem tem a visão boa, que dá para ler aí no quadradinho, tá bom? Então eu vou ler agora o relato ocorrido desse naufrágio. Vejam. Quem andou de navio já vai saber mais ou menos o que pode ter acontecido, né? No mesmo instante, um estalo terrível, indefinível, se fez ouvir, acompanhado de abalos tão violentos que eu caí por terra. Depois ouvi um marinheiro gritar: "Meu Deus, estamos perdidos. Orai por nós." Acabávamos de bater num rochedo e o navio abriu-se. Se a água entrava no porão aos borbotões. Os soldados que estavam deitados na ponte tentavam safar-se de qualquer jeito, soltando gritos horríveis. Os passageiros seminus atiravam-se para fora das cabines. As pobres mulheres se agarravam a todo mundo, suplicando que as salvassem. Rogavam a Deus aos gritos, despediam-se. Um negociante engatilhou a pistola e queria estourar o cérebro. Arrancam-lhe a arma. Os abalos continuaram. O sino de bordo tocava o alarme, mas o vento rugia tão furioso que o sino não era ouvido a 50 metros. Eram gritos, urros, preces. Era não sei que de horroroso, de lúgubre, de espantoso. Jamais vi cena tão horrível, tão pungente. Estar ali, cheio de vida e de saúde, em face de uma morte que se julga certa, é uma situação horrível. Naquele momento supremo e indescritível, o vigário, o senhor Moisés, a todos deu a sua bênção. A voz cheia de lágrima desse pobre padre, recomendando a Deus 250 infelizes que o mar ia tragar, revolvia todas as entranhas. Kardec comenta: não há um grande ensinamento nessa espontaneidade da prece em face de um perigo iminente? No meio dessa multidão apertada do navio, certamente havia incrédulos, que antes nem pensavam em Deus nem em sua alma. E eis que, em presença de uma morte que julgam certa, volvem o olhar para o Ser Supremo como para a única tábua de salvação. É que no momento em que se ouve soar a última hora, involuntariamente o mais endurecido coração se pergunta o que vai ser dele. O doente, em seu leito, espera até o último momento, por isso desafia todo o poder sobre-humano. E quando a morte o fere, na maioria das vezes, já perdeu a consciência de si mesmo. Num campo de batalha, há uma superexcitação que faz esquecer o perigo. E depois, nem todos são atingidos, e todos têm alguma chance de escapar. Mas no meio do oceano, quando o seu navio está sendo tragado, nada mais se espera além do socorro dessa providência que se havia esquecido, e a qual o ateu está pronto para pedir um milagre. Mas passado o perigo, quantos não dão graça ao acaso e à sua boa sorte? Ingratidão, pelo qual mais cedo ou mais tarde pagarão caro. Em semelhantes circunstâncias, qual o pensamento do espírita sincero? Eu sei, diz ele,
que me devo esforçar por conservar a vida corporal. Farei, portanto, tudo quanto estiver ao meu alcance para escapar do perigo, porque se me abandonasse voluntariamente, seria um suicídio. Mas se a Deus apraz me retirar, que importa que seja de um modo ou de outro, um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde? A morte não me traz qualquer apreensão, porque eu sei que apenas o corpo morre e que a entrada na verdadeira vida, a do espírito livre, onde encontrarei todos os que me são caros. Ele entrevê pelo pensamento o mundo espiritual, objetivo das suas aspirações, das quais só alguns instantes ainda o separam, e do qual a morte do corpo, que o retinha na terra, vai enfim lhe dar acesso. Alegra-se em vez de afligir-se, como o prisioneiro que vê se abrirem as portas da sua prisão. Só uma coisa o entristece: deixar aqueles que ele ama. Mas consola-o a certeza de que não os abandonará, que estará mais vezes e mais facilmente junto deles do que em vida, que poderá vê-los e protegê-los. Se, ao contrário, escapou do perigo, dirá: já que Deus ainda me deixa viver na terra, é que minha tarefa e minha prova ainda não acabaram. O perigo que corri é um aviso que Deus me dá para manter-me pronto para partir no primeiro momento e proceder da maneira que isso aconteça nas melhores condições possíveis. Depois lhe agradecerá os urses concedido e esforçar-se-á para dele tirar proveito para o seu progresso. Comenta ainda Kardec. Um dos mais curiosos episódios desse drama é o fato daquele passageiro que queria estourar os miolos, dando-se morte certa, ao passo que, correndo o risco do naufrágio, podia surgir um socorro inesperado. Que móvel podia levá-lo àquele ato insensato? Muitos dirão que tinham perdido a cabeça, o que é possível, mas talvez se tivesse emocionado, malgrado seu, por uma intuição do qual não se dava conta. Embora não tenhamos nenhuma prova material da verdadeira explicação que é dada a seguir, o conhecimento das relações que subsistem entre as diversas existências, pelo menos lhe dá um alto grau de probabilidade. As duas comunicações seguintes foram dadas na sessão da Sociedade de Paris, de 12 de janeiro. Então vejam, amigos, eu não vou ler as comunicações agora, vou ler depois, que o que Kardec vai investigar, o que chama a atenção dele, é o senhor que tentou se matar diante daquele naufrágio. Mas, eu também vou abordar esse tema, mas o que eu quero conversar com vocês realmente é a questão do desespero. Porque a cena que se passa é uma cena de desespero, né? Pronto. Dá uma orientação aqui. É porque uma pessoa estava perguntando, né? Eu acho que, não sei se a Flor respondeu já, é que a gente não transmite, não é pelo perfil, é pela página. É sempre vocês sempre procurem CEAL Fortaleza, é por onde a gente vai transferindo, né? É por onde nós fazemos a transmissão. Bem, meus amigos, então vamos tentar compreender aqui o desespero, o que é que acontece conosco ante o desespero. Alguém ainda fez algum comentário, Flor? Ainda não, né? O pessoal só está dando boa noite, dizendo que o som está ok. Então, vamos lá. Eu queria, enquanto vocês não fazem as primeiras colocações, já conversar com vocês aqui. Vejam como a cena é. A situação é terrível. São 250 pessoas. Houve o estalo no barco. O barco bateu num rochedo. Ele estava afundando. E o desespero se instala. O Kardec vai fazer uma colocação muito interessante, que ele diz assim, ó, quando é uma guerra, você ainda tem aquela chance de dizer assim, não, eu posso escapar do inimigo, eu posso lutar, mas no meio do mar, aquele barco que abriu-se, não tem mais o que você fazer.
Bateu logo o desespero diante daquelas pessoas. E aí, algumas coisas, alguns sentimentos surgiram, né? Veja, aquilo que eu falei nos nossos... Quando o desespero se instala em nós, dois elementos nossos começam a vacilar: a fé e a razão. Quando o desespero vai num crescente, daqui a pouco a gente já não tem mais fé em Deus, nem raciocina direito. Nós nem conseguimos pensar direito. A nossa fé fica fragilizada, a gente já não acredita que há possibilidade da mudança e a razão. Então, aqui, a primeira coisa que a gente está vendo, os gritos, né, que ocorreram, as pessoas estão desesperadas, pularam, atiravam-se seminus para fora das cabines. As mulheres pediam socorro, né, suplicando que alguém salvasse, né, mas não tinham seus pedidos atendidos. E o caso de desespero mais interessante do ponto de vista da observação é o negociante que engatilhou e quis atirar, né, na sua cabeça e tomaram-lhe a arma. Então você vai vendo aqui que o desespero bateu, a razão já não resiste e as pessoas já não estão agindo, né, de forma racional, né? Já está todo mundo perdeu meio que a noção do que fazer, ninguém estava preparado para essa situação que eles estão enfrentando. Os abalos continuaram, o sino tocavam, eram gritos, urros, preces. Alguns gritavam, né, urrando, como está colocando aqui. Eram preces, era uma situação que ele diz que era muito horrível. Isso aqui é um sobrevivente, né, desse naufrágio, que está fazendo essa descrição. Estar ali porque as pessoas estavam ali cheias de vida, de saúde, né, naquele navio, quem andava de navio, como ainda hoje, quem anda de navio, são as classes mais abastadas, né, aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo maior, porque era um meio de transporte muito mais caro. Ainda hoje, os cruzeiros, a gente sabe, não quer dizer que sejam milionários, mas não você tem que ter uma condição razoável para andar de navio, mesmo hoje. O que é que acontece? Essas pessoas começaram a perceber que tudo que ela tinha, cheios de vida, de saúde, o que é que estava diante dela agora, no meio daquele mar? A morte. E o desespero aumenta. E, nesse momento, aí o narrador diz que tem uma cena que é o vigário, que começou a abençoar as pessoas. E com a voz cheia de lágrimas, né, ele abençoando as pessoas, porque eles todos iam morrer naquele mar, né? Que estava ali, que estava aparecendo. Eu lembro, quando ele fez essa descrição, eu lembro quando eu assisti, né, na época que eu assisti o Titanic, né? De todas as cenas, as pessoas sempre se emocionam com o Titanic, e eu lembro que para mim, a cena mais emocionante do Titanic, do filme, né, é quando os músicos resolvem continuar tocando para tentar acalmar as pessoas. Né? Aquela confusão toda acontecendo, todo mundo desesperado, correndo atrás de uma boia, não sei o quê, e os músicos, uma pequena banda que tem lá, continua tocando. Eu acho é uma das cenas, para mim, mais emocionantes. E aqui você vê o padre, mesmo naquela situação, tentando recomendar a alma daquelas pessoas que estavam para morrer. Então, o Kardec vai ver, a primeira coisa que chama a atenção do Kardec é, nos momentos de desespero, a fé brotou nas pessoas. Veja o que ele diz. Não há um grande ensinamento nessa espontaneidade da prece em face de um perigo iminente?
Não, olha como ele é. Por que será que quando a gente está passando por um perigo, por uma situação muito difícil, é como que espontâneo, é como que instintivo a gente se dirigir a Deus? Olha que interessante. O perigo chegou, a gente eleva logo o pensamento e pede socorro. Meu Deus, me ajude. Meu Deus, me ampare. Me proteja. É quase que espontâneo o que ele está dizendo, né? Aí ele diz, provavelmente, eu falo, Kardec, ali tinha os incrédulos que nem pensavam em Deus, mas, diante da morte, buscam a Deus. A maioria não estava nem lembrando, vivendo dentro da sua situação, estava tudo tranquilo, era saudáveis, como ele descreveu, não estava tudo bem. Mas eis que soou um perigo, agora estão pedindo a Deus. É que no momento em que se ouve só a última hora, involuntariamente, o mais endurecido do coração se pergunta o que vai ser dele. Então, meus amigos, ele já está dizendo que é para todos nós, quando soar a última hora, quando a gente tem consciência de que a morte chega, a gente já começa a se questionar: o que será da minha consciência? Mesmo que não acredite em alma, em espírito, ele vai se perguntar: o que será da minha consciência? Isso é tão interessante que tem pessoas que, se começarem a pensar muito na morte, elas não dormem, porque elas ficam impressionadas, e de tão impressionadas, elas ficam com medo de dormir. Porque como dormir é ensaiar para morrer, Santo Agostinho nos ensina isso, né? Toda noite a gente ensaia para morrer. A diferença entre morrer e dormir é que todo dia a gente acorda para um novo dia na Terra. Um dia a gente vai dormir e não vai acordar. É um ensaio. Mas eu lembro quando... Desculpem, caiu aqui o microfone. Eu lembro quando eu estava na faculdade, o professor de História Moderna, ele estava fazendo uma aula sobre o corpo, o modo como a gente lida com... como é que foi a mudança da relação dos velórios, porque os velórios foram mudando com o tempo, né? O modo como nós tratamos os velórios, eles estão mudando. Ora, se a gente pensar nos velórios de hoje, é completamente diferente de 30, 40 anos atrás. Os enterros já não são em casa, são em locais mais afastados, tem toda uma estrutura. Antes era completamente diferente os velórios, né? Isso, e na Idade Moderna, na passagem do medievo para a Idade Moderna também tem uma grandes mudanças, e a gente estava estudando sobre isso, sobre a relação com a morte na Idade Moderna, no começo da Idade Moderna, e o professor pediu para que a gente descrevesse como seria o enterro da gente. Olha, meus amigos, a minha sala tinha 25 pessoas, eu acho que 23 passaram mal com essa ideia de pensar como era que tinha que ia ser a sua morte. As pessoas ficavam com tanto medo, tão impressionadas, que prefeririam nem imaginar. Disseram para o professor, não consigo fazer essa tarefa não, porque é complicado, não quero pensar nessa ideia não. Mas aí o Kardec está continuando aqui, né, explicando para nós, quando ele diz assim: o doente em seu leito espera até o último momento, por isso desafia todo o poder sobre-humano. E quando a morte o fere, na maioria das vezes já perdeu a consciência de si mesmo. Olha, quando a morte chega, o doente no leito já fez um esforço tão grande para se manter vivo que já nem está mais consciente. Aí ele fala, né? Do campo de batalha, mas aí no meio do oceano é um pouco mais complicado. Aí eu queria, quando ele diz, destacar, quando ele diz da posição do espírita, da postura do espírita, que é no outro parágrafo, né? Por quê? Porque essas pessoas que sobreviveram, ele diz assim, no meio do oceano, quando o seu navio está sendo tragado, nada mais tem que esperar não ser o socorro da providência divina.
E até o ateu quer um milagre nessa hora. Mas, passado o perigo, como não dão graças ao acaso e à sua boa sorte, ingratidão pelo qual mais cedo ou mais tarde pagarão caro. E aí ele vai mostrar explicar isso, está lá na passagem do capítulo 27, que é as coisas boas que a gente tem recebido e a gente não agradece a Deus. Se não foi Deus que nos concedeu, ou foi nós mesmos, o que seria orgulho, ou foi por acaso, o que seria uma blasfêmia. É você dizer, não foi por acaso. Deus não tem nada a ver com isso. Quando eu atribuo algo que me acontece, eu tenho 3 possibilidades, né? Eu posso dizer que Deus me concedeu, e aí eu sou grato. Eu posso dizer que foi por um acaso, é uma blasfêmia, porque eu estou dizendo que as coisas acontecem e não tem a providência divina. Ou eu posso dizer que fui eu mesmo que fiz, e aí é o orgulho. Então ele vai dizer isso, que mais cedo ou mais tarde pagarão caro por isso. Agora ele vai fazer, e aí o que eu queria refletir com vocês é o ponto-chave dessa noite, é o espírita ante o desespero, que é o próximo parágrafo. Como deve se comportar o espírita diante do desespero? A Socorro está fazendo uma colocação aqui. Quando a emoção e o desespero toma conta dos seus atos, isso significa que você não tem fé. Não é que a gente não, que não tem fé, a gente não tem, né, Socorro? Isso já está dado por Jesus. A nossa fé, ela é menor do que o grão de mostarda. Na verdade, é que quando a gente quando a gente se deixa tomar pelo desespero, o desespero vai tomando lugar da razão. Eu vou sair desesperadamente, sem refletir, sem esperança de que as coisas possam acontecer, e eu não uso mais o processo racional. Ao não usar mais o processo racional, o que é que acontece? A probabilidade de eu errar é muito grande. Então, a nossa fé é justamente para ir nos acalmando. Essa é um dos elementos da fé. O Kardec chega a classificar assim, ó, a fé espírita é sempre calma. Por isso que o espiritismo tem que gerar em nós calma. Olha agora na descrição de como seria o espírita que o Kardec vai dizer, que aí a gente vai entender direitinho o que é que ele está dizendo. Rosângela diz assim: o momento que estamos vivendo agora, Cícero, pandemia, há um desespero. Além da perda da fé e da razão de alguns, há muita gente em preces e aproveitando o momento para reavaliar a vida, as relações, independente da religião. Exatamente. É isso daí, né, Rosângela? Tem muita gente aproveitando. Registrar a presença da Deise Dulcine do Recife. Se alguém for de fora, gente, eu queria depois que vocês registrassem aí, né? Porque eu já convidei até a Fátima para vir assistir a reunião aqui do CEAL. Depois eu descobri que ela é do Recife também. Então, quando for alguém de fora, por favor, registre aí da cidade onde vocês estão, para que eu possa mandar um abraço para esse Brasil lindo, né? Vamos continuar aqui a orientação de Kardec em relação aos espíritas. Olha o comportamento dos espíritas. Como são os espíritas que estão nos assistindo? Vamos ver. Em semelhante circunstância, qual o pensamento do espírita sincero? Deixa eu beber água, que isso é perigoso. Porque o Kardec diz aqui em 66, olha, espírita sincero. Se ele chama alguns de espíritas sinceros, é porque existe o espírita não sincero. É óbvio, né? O espírita sincero é qual? É aquele que introjetou em sua alma, mudando o seu uso, os seus costumes e os seus hábitos, o espiritismo. O espiritismo muda os usos, os costumes e os hábitos. Cria em você novas formas de encarar a vida. Olha o exemplo aqui. Um espírita ante um perigo, seja um naufrágio, uma pandemia, um avião
em queda, né? Um avião em queda. Eu vou contar uma história aqui para vocês que estava eu e o Daniel viajando para um congresso e não, um encontro filosófico, né? Nosso encontro filosófico que a gente fazia de carnaval. E nesse dia, eu lembro que o tema que eu ia apresentar era um tema sobre Vicente de Paulo, sobre São Vicente, né? Que é o nosso coordenador espiritual. Então, nós pegamos uma pane, o avião pegou uma pane, muito estranha aquela pane, porque existem dois tipos de pane, né? Existe uma turbulência, desculpem. Existem dois tipos de turbulência. Existe a turbulência, que é quando o avião entra numa nuvem, e a nuvem, por ter água, entra em atrito com o avião e o avião treme todo. Essa turbulência, o avião, os equipamentos do avião detectam, porque ele vê uma nuvem na frente e ele avisa, para quem já andou de avião, né, ele avisa lá, né, o sinalzinho turbulência, apertem os sinos. Mas existe um tipo de turbulência chamada turbulência de vácuo. A turbulência de vácuo é aquela que é como se o avião perdesse o chão e ele cai. E ele cai até encontrar uma outra camada de ar que possa ir. Isso no alto, assim, tá? Só que a turbulência de vácuo, o radar não pega. Estávamos nós lá conversando tranquilamente, eu e o Daniel, não sei o quê. Simplesmente o avião caiu. Do nada, o avião caiu. O Daniel, que, para quem não conhece, é o que fez o café filosófico, o primeiro café filosófico comigo, né? E participou do segundo também. E está sempre conosco no céu. Quando o avião caiu, a gente estava sentado, eu estava sentado do lado dele, tinha uma cadeira de uma senhora que tinha até saído naquele instante, e a aeromoça sentou do lado e chorou. Ela colocou o cinto e chorou. Eu digo assim, bem, se essa moça está preparada para isso, chorou, é porque o negócio aqui deve ser grave, né? E o piloto ficou um tempo sem dizer o que estava acontecendo. E o Daniel, que entende de aviação, ele foi explicar, ele dizia, não, gente, é porque aí não está pegando, você não está nos acalmando com esse tipo de colocação que você está falando. E eu lembro que eu estava com o livro de São Vicente que eu iria abordar. E o livro, na queda, sumiu. Quando eu olhei, o Daniel estava segurando o São Vicente. O livro. Aí eu tomei, eu disse, me dá esse, que esse é meu guia. Escolhe outro para ti aí, que esse aqui tá comigo. Eu conto essa história para dizer como, às vezes, nesses momentos, a gente fica e eu disse, assim, a questão não era o medo de morrer, porque eu não tenho medo de morrer, porque trabalho isso, porque eu sei que vai acontecer para todos nós, então a gente não pode ter medo de algo que é inevitável, mas é que a sensação é tão estranha que altera as nossas percepções. Por isso que é o que acontece aqui. Mas aí ele vai dizer como o espírito deve se comportar. Eu busquei logo um guia, né? Peguei São Vicente. Não, Daniel, arranja outro para ti, né? Mas ele diz assim, o que é que diante de um perigo qualquer, como deve o espírita se comportar? Ele diz que o espírita deve dizer, eu sei, diz ele, que me devo esforçar para conservar a vida corporal. Primeiro sinal que todo espírita deve fazer, parece que o pessoal não entende, é que nós devemos nos preocupar com a nossa vida corporal. Devemos estar sempre cuidando da nossa saúde, da vida no corpo. É dever do espírita cuidar da saúde, cuidar do corpo. Por quê? Porque o corpo é um instrumento das provas. É no corpo que ele passa as provas para o seu progresso espiritual. O corpo está para o espírito como o caderno e os livros estão para o aluno. Ele deve ter todo o zelo. Eu já analiso os meus alunos, eu já classifico o modo como ele lida com os cadernos. Tem aluno que escreve
meu Deus, você não sabe onde organiza, onde foi que ele colocou, não se organiza, arranca folha. O caderno é o caos, ali já não vai ser um aluno que o progresso vai ser tão rápido. Então, cuidar do corpo, a lei de conservação, que a Rosângela está dizendo aqui, é fundamental para o espírito. Só que aí você tem que saber por que é fundamental. Não é porque o espírita não queira morrer, é porque ele quer passar pelas provas. Por isso que ele cuida do corpo, porque ele é no corpo que ele passa pelas provas, né? Aí continua aqui, ele dizendo assim: farei, portanto, tudo quanto estiver ao meu alcance para escapar do perigo, porque se me abandonasse voluntariamente seria um suicídio. Então nós devemos fazer tudo que está ao nosso alcance para escapar do perigo. Nós não devemos agir de forma intempestiva, nós não devemos refletir, dizer, não, eu sou espírito, então tudo bem, posso fazer qualquer coisa. Não, se eu fizer isso, eu posso ser considerado suicídio. Posso não, seria um suicídio. Se eu coloco a minha vida em risco, sabendo do perigo que está, isso é um suicídio. Agora ele faz a observação, o mas, né? Mas, se a Deus apraz me retirar, que importa que seja de um modo ou de outro, um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde. Porque olha o que o Espírito Sincero coloca. Ele coloca, se Deus resolveu me tirar, agora é minha hora, não importa se é mais cedo ou mais tarde, Ele sabe o momento. O Pai sabe o momento certo. Então, se Ele resolveu retirar, Ele sabe. A morte não me traz qualquer apreensão. Então, a gente não tem que ter medo da morte. Por quê? Ao espírito sincero, porque sei que apenas o corpo morre e que é a entrada na verdadeira vida. Então a morte é, para o espírita, a entrada na verdadeira vida, que é a vida do espírito livre, onde encontrarei todos os que me são caros. Então, para o espírita, morrer é libertar-se, mas essa libertação só ocorre dependendo do modo como ele viveu, porque dependendo do modo como ele viveu, ele pode morrer e continuar mais preso do que quando estava vivo, porque ele pode continuar com muito mais dor, com muito mais sofrimento, mesmo tendo morrido. Então, não é morrer que liberta, é viver bem, é examinar a vida, como diz meu amigo Sócrates, esse é o Platão, que escreveu o que o Sócrates dizia, e escreveu também por conta própria, né? Platão também escreveu muito. E a gente coloca ele aqui porque eles são precursores do espiritismo, né? Sócrates e Platão. Como eu não tenho um busto do Kardec, eu trouxe o Sócrates, eu trago sempre o Sócrates e o Platão para lembrar da anterioridade das ideias espíritas. Mas Sócrates diz que uma vida não examinada não é digna de ser vivida. Ou seja, se eu não melhoro nessa existência, é como se eu nem tivesse vivido. Eu nem vivi. E Sócrates leva isso tão a sério que quando ele foi condenado a beber cicuta, beber veneno, todo mundo disse, vai embora, as portas estão abertas, vamos fugir. E ele não fugiu. Por quê? Porque ele disse, olha, eu não cometi erro, eu não vou cometer um erro. O julgamento é injusto, eu estou correto. Eles estão errados, então eu não vou ceder ao erro. Isso é uma alma boa, isso é o espírito superior. Nós podemos fugir pela lei de conservação, nós poderíamos fugir, mas alguém precisa dar o exemplo. Se ele não tivesse dado o exemplo, é a mesma coisa para Jesus. Jesus poderia não ter passado pelo que passou, mas ele precisava dar um exemplo. Porque a gente precisa de exemplo, a gente só aprende com exemplo, né? Então, aí o que nos move como espíritas é isso, que a
A morte é a entrada para a verdadeira vida, a vida do espírito livre, e onde estão os que me são caros. Ele entrevê o espírita pelo pensamento, o mundo espiritual, o objetivo de suas aspirações. O mundo espiritual é o objetivo das nossas aspirações, gente. Por quê? Porque a gente está encarnado quanto tempo? 80, 90 anos? 100, os teimosos. Vamos botar um 100 aí para os teimosos? Se bem, agora eu me lembrei do seu Augusto, não é teimoso, né? Já passou dos 100. Mas, em média, 90, 90 e um pouco. Quanto tempo a gente passa no mundo dos espíritos? É muito mais tempo no mundo dos espíritos. Encarnado é pouquíssimo tempo comparado. Então, a gente tem que almejar esse objetivo. Eu tenho que me preparar para... Como nós nos preparamos para qualquer viagem? Quando a gente vai se preparar para uma viagem, a gente olha lá como é que está o clima, vê se tem dinheiro, procura saber onde é que vai se hospedar, o que é que você quer encontrar. No mundo dos espíritos é a mesma coisa. A gente tem que ter isso muito claramente. Aí ele diz assim, dos quais só alguns instantes ainda o separam, e do qual a morte do corpo que o retinha na terra vai enfim lhe dar acesso. Olha o que ele diz, alegra-se, o espírita ante a morte, alegra-se em vez de afligir-se, como o prisioneiro que vê se abrirem as portas da sua prisão. Mas, o Kardec analisa cada recanto da nossa alma. Aí ele diz, o espírita sincero, só uma coisa o entristece, deixar aqueles que ele ama. Olha o Kardec, maravilhoso, né? Porque todo mundo me pergunta isso. Cícero, mas as pessoas vão ficar, eu vou ter saudade. Então, Kardec diz isso. Isso entristece ao espírita sincero, deixar aqueles que ele o ama. Mas consola-o a certeza de que não os abandonará, que estará mais vezes e mais facilmente junto deles que em vida, que poderá vê-los e protegê-los. Imagina hoje, a gente não está podendo visitar aquelas pessoas que ama, não está podendo visitar os filhos, os filhos não podem visitar os pais, avós, estão à distância. Quando você é espírito, não tem esse problema. Repito, você que está ouvindo agora, porque senão vai dar a ideia que você está dizendo, então, pronto, então é só morrer e ser feliz. É viver para poder morrer e ser feliz. Lembremos, toda essa descrição muito boa do mundo dos espíritos, que é o que nós devemos almejar, depende exclusivamente do modo como nós vivermos encarnados. Não pensemos que é morrer, estou no paraíso. Não é isso. É viver suas provas e suas expiações, para que a gente possa ter acesso a esse mundo dos espíritos. Deixa eu ver se o pessoal já fez alguma pergunta aqui. A Socorro fez uma pergunta, né? A prece nos ajuda a controlar essa emoção que nos leva ao desespero. É isso que nós vamos estudar, esse é o tema, tá, Socorro? O papel da prece ante o desespero. A Juliane perguntou aqui. Será que estamos preparados para essa viagem? Essa é uma pergunta que se faz em primeira pessoa. A gente só pode saber, só pode falar por cada um de nós, né? Cada um de nós é que tem que saber se está preparado ou não. A fé nós a desenvolvemos? Pergunta a Fátima. Com certeza. A fé nós vamos desenvolvendo, nós vamos... É porque a fé espírita ela é aliada à razão. Então, a gente vai compreendendo, e quanto mais a gente compreende, mais a nossa fé desenvolve. Tá? Então, a fé, Fátima, a fé espírita, ela está vinculada ao uso da razão. Então, vamos lá, continuando aí. Espero que vocês estejam... O que é que vocês ainda não se manifestaram, o que vocês estão achando aí da posição do espírita sincero? Vocês ainda não me falaram nada, né? Me digam aí o que é que vocês estão achando dessa questão aí proposta pelo Kardec, né? Dessa postura aí do espírita sincero, como é que ele vê.
Então deixa eu seguir aqui. Então, sobre o que o entristece, né? Mas ele diz, console-se a certeza de que não o abandonará, que estará mais vezes e poderá protegê-lo. Agora tem, se o espírito escapar do perigo, ele dirá, já que Deus ainda me deixa viver na terra, é que a minha tarefa e a minha prova ainda não acabaram. O perigo que corri é um aviso que Deus me dá para manter-me pronto para partir no primeiro momento e proceder de maneira que isso aconteça nas melhores condições possíveis. Então, meus amigos, vejam, se eu escapo de um perigo, é porque as minhas provas não acabaram. Por exemplo, se passar a pandemia, vier vacinas, e você não sentiu uma febre, uma dor, nenhum membro da sua família foi atacado, foi acometido, é melhor, né? Por que será que isso ocorreu? Qual é o objetivo? Há um objetivo. Ele diz aqui, o perigo que ocorreu é um aviso que Deus me dá para manter-me pronto para partir no primeiro momento e proceder da maneira que isso aconteça nas melhores condições possíveis. Amigos, pode ser... Na nossa cidade, eu acho que estamos com o número de 231 pessoas desencarnaram, ou quase, não sei se são 231 ou 250, ou um número perto de 300, eu não sei. Não importa o número exato. Mas, se nós não estamos passando nada, nem sentindo nada, lembre, esse momento é um aviso para todos nós. Pode acontecer. Essas situações que nós estamos vendo, dessas descrições dos hospitais, das pessoas sofrendo, o que estão passando, pode ser conosco. Pode ser conosco. A gente tem que ter essa consciência. Se não está acontecendo nada conosco, o que é para a gente tirar de lição? Existem algumas situações. Existem aquelas pessoas que têm condição de ficar em casa, mas existem aquelas pessoas que não têm condição de ficar em casa por conta das questões financeiras. Isso é para a gente refletir também sobre esse dilema. Olha a quantidade de questão para a gente pensar. Olha o depois, o que virá depois. Como será esse novo mundo que vai surgir? Não que vai se transformar, mas a gente vai ter que pensar. Se a gente vai escolher alguma coisa, isso aí é um outro assunto, isso é um outro ponto. Eu vejo que tem as pessoas que são alarmistas, aquelas que espalham terror, espalham notícias muito difíceis de se ouvir, e existe aqueles que são sonhadores, que imaginam que o mundo de regeneração virá. Não caiamos nesses extremos. Vamos usar da razão. O que o Kardec está dizendo aqui para nós é, se não foi a nossa hora, pode ser, se não foi, é para a gente pensar, o que é para eu fazer da minha existência? O que é para, como é que eu devo me comportar? É isso que o espírita deve fazer. Depois de agradecer o favor concedido, esforçar-se-á para dele tirar proveito para o seu progresso. Para dele tirar proveito. Então, que a gente tire desse momento proveito para o nosso progresso. Não adianta se desesperar. Porque o espírita sabe que vai desencarnar quando Deus o permitir. Ele deve tomar as medidas de higiene necessárias, ouvir as autoridades sanitárias, os pontos de vista da ciência, porque o espírita leva em consideração o que a ciência fala,
ter um comportamento sóbrio e estar pronto para as duas possibilidades, as duas coisas que podem acontecer, mas está sempre perguntando a Deus como eu devo me comportar, o que é que eu posso fazer para me melhorar. E isso é combater o desespero. Como é que eu combato o desespero? Fazendo o que for possível, o que está ao meu alcance, e no que não está ao meu alcance, eu entrego nas mãos da providência divina. Naquilo que está ao meu alcance, eu faço sempre pedindo a Deus que permita que meu anjo me inspire para que eu faça a melhor escolha. Não se desesperar, não se deixar abalar, nunca perder a fé em Deus. Seja grato, sejamos gratos sempre, apesar das dificuldades, apesar das dores. Se der certo, se tudo deu certo, obrigado. Como ele diz, mais tempo para eu aprender mais. Se eu vier a desencarnar, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo justo. Nada alterou, a providência divina continua agindo da mesma maneira. Isso foi uma orientação dos nossos guias que dizia, eu não lembro se foi no Paulo de Tarso, ele dizia, as leis divinas continuam agindo, não se desesperem. Deus continua sendo bom e sendo justo, independente das pessoas que vierem adoecer ou não, a justiça e a bondade divina sempre ocorre. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui. Aqui o Francisco faz um comentário. Obrigado, Flor. Falei aqui, a Flor já colocou aqui no ar o comentário do Francisco. Ele disse assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Penso que este é o verdadeiro espírita. Sim, o verdadeiro espírita é este que desculpem, que pelos esforços, pela sua transformação moral, que busca a transformação moral, e o esforço que faz para domar as suas más inclinações. Esse realmente é o espírita, como Kardec colocou. Tem umas perguntas aqui, Flor, eu acho que eu estou alguns minutos atrasados aqui em relação ao que você posta, tá? O Wendel Macedo fez uma pergunta. Você pode colocar aí para mim a pergunta do Wendel? O Wendel, eu acho que é a primeira vez que eu estou vendo aqui conosco. Ele diz assim: minha mãe não aceita de jeito nenhum essa viagem. Algum modo que eu possa ela buscar a aceitação, ou se você pode, né, se você tem alguma maneira que você pode fazer para que ela aceite. Fale não da viagem, porque às vezes a pessoa tem muito mais medo por exemplo, a mãe tem muito mais medo da passagem do filho, né, que o filho desencarne, do que da própria. Mas a questão é conversar se ela for espírita, porque eu não sei se ela é espírita, se você é espírita, se está nos assistindo agora, Wendel. Mas é conversar com ela da realidade do mundo dos espíritos. É você falar com naturalidade. Pergunte se ela não gostaria de rever o pai ou a mãe, no caso, seus avós, alguém querido que está no mundo dos espíritos, se ela não gostaria, né? Não seria bom reencontrar essas pessoas que já foram. Esses são alguns argumentos que a gente tem que pensar, que ir utilizando. Mas a melhor maneira é você dar o exemplo, dizendo que encara de outra maneira, né? A Leide, né, Leide Lamar, faz a seguinte pergunta: como devo me preparar emocionalmente
para a perda de um ente querido. Como espírita, né, como o Kardec está dizendo, como espírita, como é que a gente se prepara? Sabendo que é apenas uma passagem que nós vamos continuar nos encontrando. Existe no Evangelho segundo o Espiritismo, deixa eu achar aqui para eu passar para Flor, tá? A Flor vai já postar aí, eu só tenho que dizer para ela. Lá na coletânea de preces espíritas, que é o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Coletânea de preces espíritas, tem lá, preces pelos que já não estão mais na terra. Aí tem lá, prece por alguém que acaba de morrer. Nessa prece por alguém que acaba de morrer, ele diz assim, do exílio, deixa eu ver, onde ele diz assim que seria, acaba de estar no, eu estou procurando aqui para ler para vocês. É que ele vai fazendo essa prece para alguém que acaba de morrer, ele vai falando para o espírito, ele vai nos mostrando que o espírito que acaba de desencarnar, um ente querido que acaba de desencarnar, ele vai encontrar tanta coisas legais, quando ele diz assim, já não tens diante de ti o véu que nos oculta os esplendores da vida futura. Podes, doravante, contemplar novas maravilhas, ao passo que nós ainda continuamos mergulhados nas trevas. Vais em plena liberdade percorrer o espaço, visitar os mundos, enquanto nós rastejamos na terra, a qual se conserva preso o nosso corpo material, semelhante para nós, apesar do fardos. Aí depois ele diz assim, lá no finalzinho, ele diz que seria egoísmo nosso querer que o nosso ente querido fique diante de tão belas possibilidades que ele tem. Lógico, aí a gente também tem que ver, né? Porque aqui a gente está supondo que aquele ente querido também teve uma vida examinada. Quando a vida dele não foi uma vida bem examinada, né? Uma vida tranquila, o que é que vai acontecer? A gente tem que fazer prece para que ele possa ser ajudado, né? Mas o modo como a gente se prepara é sempre, o espírita só pode dizer isso. Ir para o mundo dos espíritos, para quem conseguiu ter uma vida, uma existência bem equilibrada, é libertar-se de um fardo. E esse ponto é uma coisa que a gente precisa, o espírita sincero precisa trabalhar tanto isso, que às vezes eu vejo que tem pessoas que têm um ente querido numa situação de dor tão grande, passando por dores, doenças tão difíceis, e os entes queridos, os familiares, às vezes, porque quer a pessoa de maneira egoísta, quer que a pessoa fique sofrendo, mas fique do lado dele. Então, é não ter compreendido que a vida do espírito é a vida natural, é a verdadeira vida, né? Então, é assim que o espírita se prepara, sabendo que o espírito está numa condição melhor e que Deus o chamou, né? É assim que a gente encara. Alguém até pode me perguntar assim, mas e no caso de um assassinato, não é como uma morte natural, como encontrar o conforto para isso, né? Como encontrar, mas aí a doutrina espírita também explica. A Kátia está fazendo uma colocação aqui, o seguinte: se recebo a graça por escapar a um perigo, devo ser só gratidão. O Evangelho vai novamente me oferecer, né? A prece do anjo da guarda, né? Esse texto é baseado também, né,
nessa prece, né, Kátia? A gente tem que ser grato ao anjo da guarda, porque ele nos amparou e nos ajudou nesse momento. É bem dentro desse texto. A Fátima Soares está dizendo assim: também estou me preparando para esse momento, caso seja chamada a retornar. Agora, se não for, peço ajuda, conselhos aos bons espíritos de como me comportar. É isso aí, pedir amparo aos anjos da guarda, pedir ajuda para que ele venha nos ajudar, que os bons espíritos nos aconselhem. Aqui, a Rose colocou uma parte da prece que é muito legal, que isso conforta também a nossa relação com os entes queridos, né? Ela diz assim, né? Não podemos ir onde te achas, mas tu podes vir ter conosco. Vem, pois, aos que te amam e que tu amaste. Ampara-os nas provas da vida. Vela pelos que te são caros. Protege-os como puderes. Suaviza-lhes os pesares, infundindo-lhes a ideia de que és mais ditoso agora e dando-lhes a consoladora certeza de que um dia estareis todos reunidos no mundo melhor. Isso aqui é interessante, né? Quando a Rose está colocando. Os espíritos vão sempre, o espírito que desencarnou, que está equilibrado, ele vai sempre dizer isso, assim, olha, eu estou melhor agora, eu estou bem. Não sofra, eu estou bem. O desespero, digamos assim, que deve dar para o espírito imperfeito, é estando bem e vendo alguém chorando por ele porque pensa que ele está mal. Ele, mas eu estou bem, não tem por que chorar. Isso é tão interessante que Samson é o primeiro membro da Sociedade de Paris que desencarnou. E aí ele foi evocado no céu e inferno, né? Porque ele foi o primeiro ali que era espírita do grupo que morreu. Então é a primeira evocação do Kardec, né? E eu sempre digo isso, né? Eu também sou louco para que alguém do grupo morra, para poder o evocar. Para eu dizer aqui, antigo membro do grupo, ninguém desencarna. Eu sempre dou esse conselho. Se você tem medo de morrer, seja meu amigo, porque os meus amigos não morrem só para poder eu não evocar igual eu fiz com o Samson, né? O Samson, igual eu fiz, igual o Kardec fez com o Samson, né? Eu não consigo fazer. O Samson diz assim, para os membros da Sociedade de Paris, ele diz: não chore, para que eu não lamente ter conhecido vocês. Olha que interessante. Olha como o choro pode, dependendo do choro e da emoção, pode afetar o espírito. Isso é muito, muito interessante. A emoção que a gente passa pode afligir ao espírito. As emoções que a gente passa. Por isso que a gente tem que ter essa tranquilidade, tem que conversar com os entes queridos, tem que conversar com eles, porque eles estão presentes, como a Rose colocou, eles fazem parte. Alguns espíritas que eu conheço ficam assim. Diz assim, olha, eu estava lá em casa, eu senti a presença do meu pai, eu senti a presença do meu marido. Será que eles estão bem? Olha como é interessante essa visão que a gente tem. Se a gente sente um espírito familiar dentro de casa, a gente já acha que alguma coisa está errada. Não, eles estão nos visitando. Isso é o natural, é isso que os espíritos fazem. É que naquele momento a sua sintonia conseguiu captar. Então, sabe festa de aniversário? Certeza. Tá ali todo mundo reunido, ele vai estar lá, o avô que sempre fazia parte, né, das festas, vai estar ali naquele almoço de família, que aí às vezes você fica, como diz a música, que naquela mesa está faltando ele, a saudade dele está doendo em mim. Não está faltando ele está ali. E você pode conversar tranquilamente, não precisa de médium, não. Você diz assim, ô papai, eu sei que o senhor está aqui, que bom da sua presença. Agora eu aconselho, se a sua família, nem todo mundo é espírita, fale mentalmente, sabe? Para o pessoal não pensar que você está doido, né? Porque senão o pessoal vai lhe internar. Mas é conversar naturalmente, com tranquilidade,
Porque a presença está ali nesses momentos. Ou então, não é um espírito familiar, pelo amor de Deus, é ingrato, né? Que não vem participar, não vem ver o casamento da filha, não vem ver, nem conversar. Os espíritos familiares fazem isso. Eles estão presentes. Não estão o tempo inteiro. Não estão o tempo inteiro. E não está lhe causando sofrimento. É uma visita, gente. É assim que os espíritos familiares estão conosco. Nos auxilia. Você está... A Rosângela está dizendo aqui que a mãe dela disse que o pai delas está sempre com elas, mas é isso mesmo. Se a Rosângela Duarte, né, da família Duarte, acho que essa foto aqui é a foto dela, do perfil com o pai. Então, se a gente, os espíritos familiares, se a gente se visita agora, imagina no mundo dos espíritos, que não tem que pegar Uber, não tem que andar de carro, engarrafamento, essas coisas. Os espíritos familiares sempre estão se visitando, faz parte desse processo, né? E aí, isso vai diminuindo o desespero, vai diminuindo a angústia. Então, a gente tem que sempre agradecer essa oportunidade. Na próxima semana, a gente vai continuar com esse texto, e aí hoje a gente trabalhou a questão do sentimento da prece, do desespero também, mas agora na próxima semana a gente vai ouvir o que os espíritos estão dizendo, principalmente sobre a questão do rapaz que tentou se matar, né? Que tentou dar um tiro na cabeça diante do naufrágio que iria acontecer. Deixa eu ver se tem mais alguma colocação, porque já são 8h45, a gente vai encerrar o nosso estudo da Revista Espírita. Tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Deixa eu ver se eu perdi aqui alguma pergunta. Bem, meus amigos, eu acho que o tema é esse, né? O assunto era esse que a gente devia abordar. Deixa eu olhar aqui. A gente vai continuar tratando essa questão do desespero na próxima semana. Nós vamos continuar trabalhando esse assunto, né? Opa, deixa eu ver aqui. Na próxima semana a gente ainda vai estar tocando nesse assunto, nesse tema sobre o desespero. Só que aí a gente vai olhar do ponto de vista dos espíritos. Eu queria... tá acabando, né? Mas eu queria dar os avisos, né? É porque o nosso estudo é até 8h45, né? Estou aqui só para que a gente possa fazer algumas perguntas, se vocês quiserem fazer mais algumas perguntas. Deixa eu dar os avisos para vocês. Ó. Amanhã a reunião é 8h. Por quê? Porque amanhã é tratamento espiritual. Então, amanhã, a reunião de amanhã, ela tem o tratamento, que é a leitura do Evangelho, e a aplicação do magnetismo à distância, onde a gente já vai colocando o nome das pessoas que a gente quer que receba prece, onde nós vamos estar dialogando para aqueles... deixa eu responder essa pergunta da Dorinha. Flor, você pode colocar aí, Flor, a pergunta? Vocês ficam dizendo isso já, vocês sabem que se vocês quiserem eu falo até a próxima live, direto. A Dorinha está perguntando assim, meu irmão está hospitalizado, né, com Covid-19, estou acompanhando minha mãe, pois ela teve contato com ele e por isso vim cumprir a quarentena com ela para lhe ser mais leve. Tenho tido relance de meu pai desencarnado há mais de 20 anos. Será? Provavelmente, Dorinha, é ele lhe visitando. Gente, isso é o papel dos espíritos familiares, é nos visitar. O papel do espírito familiar é nos visitar. Eles vêm nos momentos das nossas maiores dores, vêm dar um abraço. Nos momentos de alegria, vem dar um abraço, vem estar conosco. Então, esses são os espíritos familiares, estão sempre
conosco. Agora, é óbvio que tem aquele familiar que nunca foi com a nossa cara, esse aí nunca aparece mesmo, não, tá? A não ser que seja para perturbar. Isso é tão assim que quando o Kardec diz assim, né, ó, o Kardec fala na formação dos médios, ele diz assim, evoque um espírito familiar que lhe queira bem, porque existem os familiares que a gente tem umas brigas, umas coisas assim, né, então nem todo espírito familiar é, digamos, espírito superior, mas os espíritos familiares vêm nos visitar, vêm dar um abraço, tá sempre conosco aí. Então, explicando, amanhã, vejo que meu amigo Medeiros está assistindo aqui, um abraço para o Medeiros. Amanhã a gente vai estar fazendo o tratamento espiritual às 8 horas, e o tema que a gente vai estudar é um tema maravilhoso, eu queria que vocês, daqui a pouco a gente já vai postar, e vocês vão poder já ler antecipadamente, tirar as dúvidas. Se chama As 3 Causas das Doenças. Existem 3 tipos de doença. Elas podem ocorrer em 3 lugares. Por que será que a gente adoece? Como é que a gente adoece? Olha aí o tema, ó, as 3 causas principais das doenças, amanhã, às 20 horas. Então, a gente vai estar junto. E aconteceu uma coisa muito legal, gente. Foi que eu recebi hoje o convite do Grupo Espírita, conversando com o CEDIM, né, que é o Grupo Espírita Divino, Divino Mestre, eles pediram para a gente fazer uma parceria. Então, eles também vão estar transmitindo o nosso estudo. Então, a gente vai estar com o CEAL e eles também. Eu até pensei, né, os outros grupos aí que tiver sem atividade virtual, que os grupos com atividade virtual não. Às vezes o grupo disse assim, a minha página não tem nada. Vamos nos juntar amanhã para fazer o tratamento espiritual, 20 horas. Sábado, nós vamos ter tema especial. Nós vamos falar sobre autismo. Quem vai estar conosco no sábado é nossa querida amiga Virgínia Castro. A gente vai estar fazendo aqui, porque esse mês é o mês da visibilidade da questão do autismo. E aí, a gente vai estar falando, né? Abril é esse mês, e esse é o 3º ou é o 4º ano, que no último sábado do mês, a Virgínia vem e na reunião de tratamento espiritual, a gente faz esse diálogo sobre esse tema do autismo, né? Então, nós vamos fazer virtual, sábado, eu e a Virgínia vamos estar debatendo, e as pessoas vão estar participando, fazendo perguntas. Esse é um tema que nós temos muitas questões ainda para aprender. Então, vai ser sábado, tratando sobre essa questão do autismo. Deixa eu lembrar aqui mais alguma coisa. Tá, queria diferenciar. Porque eu falei que é tratamento espiritual, né? O tratamento espiritual no CEAL ocorre nas segundas e no sábado. Na quinta-feira é o dia da aplicação do magnetismo. Por isso que nós estamos com os temas da quinta e logo após o estudo a gente faz a aplicação do magnetismo. Mas o tratamento espiritual é o sábado, no sábado, e o aspecto na segunda-feira a gente está só com a parte do estudo. Mas tratamento espiritual está quinta-feira, amanhã e sábado. Nós estamos com esses 2 dias com a aplicação de magnetismo, tá bom? As temáticas. Nós temos lives todos os dias, cursos todos os dias, não dá para a gente não ficar... A gente tem muitas opções aí para aprender. Queria pedir também favores a vocês que estão nos acompanhando, olha, aqueles que acharem que o tema de hoje foi importante, ajudou vocês podem ir aí na página e curtam o estudo, né? Você pode curtir o estudo e pode também compartilhar. Vocês têm aí, ó, se achar que isso pode ser, se isso pode ser importante para alguém, se você quer colocar na sua linha do tempo, vai lá e compartilha esse estudo. Curtam o nosso estudo, né? Dá um joinha aí, né, pra gente, aí um joinha.
Tem aí do lado também, na página, tudo na página, vocês podem ver que tem uma opção onde vocês podem fazer as observações. Depois a Flor pode colocar aqui, onde você pode dar um depoimento, dizer se está gostando dos estudos, o que você puder. Tem aqui, não é avaliações, tá? Então, veja isso daí, nos ajude, faça essas avaliações, porque quanto mais movimentada for a página, mais recursos nós temos. E quem quiser também saber, na hora que a gente estiver no ar, tem essa opção aí na página, ó, seguindo. Se você clicar nisso daí para ficar seguindo, toda vida que a gente entrar no ar, vocês vão receber as orientações. Vamos fazer a nossa prece final de agradecimento. Amanhã nós vamos estar orando por todos. Hoje a nossa prece geral, né? Vamos pedir por todos os doentes, por todos nós. E amanhã é o dia do tratamento espiritual, tá bom? Aqueles que desejarem fechar os olhos, busquem nesse momento sentir a presença do anjo da guarda, que vocês possam visualizar a Jesus. Lembrem dos espíritos familiares, das pessoas que lhe querem bem, neste e no outro mundo, e vamos nos unir em prece. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, Pai amantíssimo, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos reunidos em teu nome. Te pedimos, Pai, que nos ilumine, que nos ampare e que permita que nesse instante os nossos anjos da guarda derramem sobre cada um de nós o fluido que cura, que fortalece, que aquece a alma. Que possamos sentir o nosso corpo envolvido por esses fluidos, curando o corpo físico, aquecendo a alma, que possamos nos sentir mais calmos, mais confiantes em Deus e gratos pela oportunidade que Deus nos concede. Rogamos a Jesus que abençoe as nossas famílias, que abençoe as pessoas do nosso convívio. Pedimos em especial pelos adoentados, por todos que se encontram enfrentando a prova da dor. Ó Jesus, envolve-os em teu amor. A todos que estão sendo vítimas da pandemia. Abençoa, Jesus, as equipes médicas, a todos que lutam para combater os danos causados por esta doença. Nós te pedimos, Jesus, inspira as autoridades, os governantes, para que possam tomar decisões que busquem a saúde da população e o bem-estar. Abençoa, Jesus, os entristecidos, os que estão deprimidos, os que estão entregues ao desespero. Através de ti, Jesus, voltamos nosso olhar a Deus e num só pensamento dizemos mais uma vez:
Deus de amor e bondade, Senhor da vida, perdoa as nossas faltas, Pai. Tende compaixão de nós. Ampara-nos, protege-nos e livra-nos do mal, hoje e todo sempre. Que assim seja, que possamos estar todos juntos mais uma vez amanhã. E eu vou ficar aqui esperando vocês dizerem boa noite, porque eu só vou embora quando vocês dizem boa noite. Já me acostumei com boa noite de vocês. A Valquíria está dando boa noite, dizendo até amanhã. Até amanhã, Valquíria. Obrigado, Audálio. O Francisco está dizendo que conheceu a Dorinha aqui. A Socorro Salles, Tereza Neuma, o pessoal está dizendo assim, seja minha amiga Olga, da Fundação Juliane. É a Flor aqui, né? A Flor que está comigo hoje, fazendo todo o trabalho. Boa noite, Rose, obrigado. Roger, boa noite. Boa noite, Silvia, Kátia. Ô, meu amigo Juca. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Fátima. Até amanhã. Boa noite a todos. Emilce está dando boa noite. Boa noite, Emilce. Cleonice, boa noite. Boa noite, Neuminha. Ô, Francisco, obrigado. Ana, obrigado. Obrigado, Rosângela. Boa noite, até amanhã, gente. O Rafael, Socorro. A Leide, boa noite, Leide. Ó, Flor, o pessoal tá te dando boa noite. Oi, Vivi, boa noite. A gente que agradece. Edneuza, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite, Joazinho. Luzia. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Amanhã a gente se encontra.